Diz assim a palavra de Deus: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Senhor, nós rogamos a Ti, Pai, para que Teu Espírito nos ilumine, fale conosco mais uma vez através da Tua santa palavra, Senhor. Deus, nós cantamos hoje aqui, tudo eu entrego a Ti, tudo entregarei, Senhor. Mas quando olhamos para os nossos atos, quando olhamos, ó Pai, para os nossos relacionamentos, Senhor, que disparidade, Senhor. Através da Tua palavra, Pai, nos encoraja, Pai, a olhar para a nossa vida e olhar para o Teu Evangelho e ser redimido, Pai, por Tua palavra. Por isso, Senhor, pedimos mais uma vez, fale conosco nessa manhã. É o que clamamos e oramos em nome de Cristo. Amém. A igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. O Cris roubou a minha fala. O Pedro roubou a minha fala. É o grande teatro pelo qual as perfeições de Yahvé são vistas por este mundo, por este universo. Essa é a frase que nós temos aberto todos os sermões desde o início de Efésios. Isso significa dizer que a igreja não é autônoma. A igreja não existe por si própria. A igreja não é pré-existente. A igreja existe e a igreja está aqui por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo. A igreja é um espelho. Mas a igreja, como espelho, só consegue refletir a glória e o caráter de Deus se ela for submissa ao seu Senhor, que é muito diferente de uma igreja que não é submissa. E isso pode acontecer. Uma igreja submissa é aquela que não reflete a glória de Deus, é aquela que não obedece à lei de Deus, nem os mandamentos de Deus. E isso a gente está cansado de ver por aí. Uma igreja submissa, ela é tudo, menos uma igreja que reflete o caráter de Deus. Quando olhamos para a igreja hoje, que eu estou olhando aqui, eu não estou vendo grupos de pessoas reunidas nessa manhã apenas para cultuar a Deus. Eu estou vendo espelho, e espelho reflete aquilo que vê. Vocês como um espelho, a igreja como espelho, só pode refletir a Cristo, o seu noivo. Então a igreja precisa enxergar a Cristo, para que Cristo seja, então, refletido para este mundo. É através da igreja gloriosa e adornada que o Evangelho é visível, é tangível e é mostrado para todo mundo. A igreja é a noiva, adornada e bela, aguardando o seu noivo, mas ela está refletindo toda essa imagem durante o tempo da peregrinação. O padrão do nosso casamento é Cristo e essa igreja. O padrão de casamento é sempre o noivo que se entrega pela noiva, que é a igreja. Talvez vocês já tenham lido vários livros sobre essa temática de casamento. E eu queria lembrá-los aqui, muitos de vocês já devem ter lido A Morte de Ivan Illich. Dentre todas as coisas que aparecem nesse livro,
sobre a ganância daquele homem, sobre a vida amargurada daquele homem. O que me chama a atenção ali é o fato de apresentar o casamento como Ivan Illich enxergando aquilo como algo belo, como algo bom, mas depois que ele se casa, parece que tudo muda, né? Ainda bem que não acontece com ninguém aqui isso, né? Então depois que ele casa com uma mulher que é bela, com uma mulher que é conhecida na cidade, na sociedade, e aí começa a vir os ciúmes, começa a vir as crises, as cobranças por parte da esposa, e aí ele percebe que o casamento não é aquele mar de delícias, não é aquele jardim de prazeres. E aí Ivan Illich começa a perceber que ele tem um casamento que não faz sentido. A vida dele fica um vazio existencial, porque ele enxergava no casamento apenas a satisfação pessoal. E quem se casa para satisfazer a si mesmo vai se frustrar tão logo cedo quanto Ivan Illich assim o fez. Tolstói descreve então um casamento aqui como uma relação vazia. Não há compromisso, não há entrega, mas há indiferença, ignorância, amargura. Há duas pessoas convivendo juntas, mas que não se suportam olhar uma para a outra. Essa é a maneira que a morte de Ivan Illich apresenta toda a narrativa. Ele sofre com uma doença e também sofre por um péssimo relacionamento, porque não há entrega, não há responsabilidade, não há, acima de tudo, o evangelho guiando um casamento. É claro que tudo isso é uma narrativa, uma ficção, é uma literatura, mas que espelha a ideia do casamento. E a pergunta que eu faço: quem de vocês que já leu esse livro não se achou nessa narrativa em alguma parte? Seja com a indiferença, seja com a amargura, seja com a arrogância, seja com a ganância dentro do casamento, apenas ascender na vida social, esquecendo a esposa em casa, que é isso que Ivan Illich faz. Tudo isso faz muito sentido para quando nós olhamos hoje para o casamento da nossa modernidade, dos nossos tempos, e a gente vai enxergar que hoje o casamento é tido como algo que é um casamento líquido, é algo que duas pessoas se comprometeram diante de Deus, juraram lealdade uma à outra, mas com o passar do tempo, ninguém se sujeita a ninguém. Ninguém ama ninguém nessa relação. Fica uma coisa solta, sem compromisso, sem responsabilidade. O casamento parece que hoje em dia é descartável. É isso que nós temos visto por aqui. É isso que nós temos visto, aliás, na modernidade e as pessoas também ao nosso redor. Infelizmente, meus irmãos, isso também adentrou nas igrejas. Mas em contrapartida, eu não estou falando para vocês que o casamento é ruim, que o casamento vai te trazer insatisfação. Eu não estou aqui para te falar que o casamento é para você olhar para o seu casamento e falar: o que eu fiz da minha vida? Pelo contrário, eu mostrei como o casamento tem sido enfrentado aí fora. E para nós, o que a Bíblia apresenta? E para nós, o que a Bíblia nos mostra? E para isso, eu queria fazer esse contraponto com essa visão moderna. A gente tem as Escrituras. E as Escrituras apresentam o próprio Deus instituindo o primeiro casamento no Éden. O casamento, ele é um pacto feito entre duas pessoas, mas também um pacto feito com o próprio Deus. Não é apenas uma lealdade entre mulher e homem, homem e mulher. Pelo contrário, todo casamento é pactual. Todo casamento existe uma aliança, e essa aliança é com o próprio Deus. O pastor que celebra um casamento, ou que faz um casamento, melhor dizendo, oficia um casamento, ele não é o celebrante. O celebrante é homem, mulher e o próprio Deus presente nessa relação de pacto. Meus irmãos, é sobre isso que iremos falar hoje, nessa manhã, sobre o casamento. E para isso a gente tem um texto de Efésios. E esse texto, ele nos apresenta 3 partes, porém com 2 deveres. O texto está separado, dividido em 3 partes, com 2 deveres. A gente encontra isso dos versículos 22 a 24, a primeira parte, e eu coloquei como o dever das esposas. A segunda parte, que vai do versículo 25 a 30, é o dever dos maridos. E a terceira e última parte, que vai do versículo 31 ao versículo 33, eu coloquei como o fundamento do dever. E a gente olha então para o texto, e aí a primeira pergunta que a gente se faz é: por que Paulo está tratando primeiro das mulheres e não dos homens? E aí muitos podem falar assim: Paulo era machista?
É por isso que Paulo está colocando um dever sobre a mulher primeiro, ao invés de falar do homem, ao invés de falar dele próprio, ao invés de falar dos seus amigos da época, ele está primeiro se dirigindo às mulheres. Bom, antes, meus irmãos, para responder essa pergunta, eu gostaria de explicar para vocês que, para quem está acompanhando toda a série de Efésios, a gente tem aqui uma grande mudança em tudo que está acontecendo. Esse texto que eu estou expondo para vocês hoje, ela é uma parte de algo maior. A perícope vai além do texto que eu li para vocês. Ela começa no texto de 5:22 e ela vai até o texto de 6, versículo 9. Então, Paulo está agora mudando a forma de falar aqui para a igreja de Corinto. Agora ele vai falar em 3 pares. Primeiro ele começa com as mulheres. Ele vai falar sobre as mulheres e maridos, depois ele vai falar sobre filhos e pais, e depois ele vai falar sobre servos e senhores. Então, para responder essa pergunta, Paulo não está sendo machista. Paulo está usando primeiro a ideia da submissão para os 3 grupos. Então, a parte que se submete nessa relação, Paulo trata primeiro. Então, não é nada de machismo. Hoje, nós trataremos primeiro da mulher. Domingo que vem, primeiro dos filhos. E depois, no outro domingo, a gente vai falar sobre a submissão também do servo. Então, todos que se submetem é relacionado primeiro aqui nesse texto. Existe uma mudança da forma muito nítida. Se vocês repararem no texto que a gente leu domingo passado com o Rodrigo, e hoje o texto que eu li, a gente vai perceber que Paulo, ele vem falando com a igreja, e ele vai usar um termo que é alelóis, ele está falando de uns aos outros. Olha, submetam-se uns aos outros. Vocês são cheios do Espírito? Qual que é a razão disso? Qual que é o resultado disso? Submissão mútua. Na igreja não tem ninguém maior que ninguém. Não há hierarquia na igreja. O que existe na igreja é uma submissão mútua. Isso a gente viu no versículo 21. Né? Quando Paulo chama a atenção, ele vai falar: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A sujeição de uns aos outros. Se vocês repararam na leitura que eu fiz hoje aqui, essa leitura vai nos mostrar agora que Paulo está se dirigindo a um grupo específico. Esse grupo não está separado da igreja, mas Paulo agora vai usar uma hierarquia. Ele vai falar sempre de uma pessoa que se submete e a outra que não se submete. Mas as duas têm deveres a cumprir nessa relação, tanto de casamento, quanto de pai e filhos, e de servos e senhores. O que a gente tira disso daqui? A gente pode olhar e ver que o que chama a atenção de tudo que Paulo está fazendo até agora, ele chama a atenção à unidade e santidade da igreja para que andem, o último andar, sobre sabedoria, para que sejam cheios do Espírito Santo. Paulo faz uso da sabedoria proverbial. A gente viu isso no sermão passado. A gente viu os textos de provérbio ali, na cabeça de Paulo, e Paulo escrevendo com tudo isso. Ainda que a nossa sessão mude a voz, agora está falando para um grupo específico, ainda Paulo está usando a sabedoria de provérbios. E como a gente enxerga isso? Aí eu quero encorajar vocês a fazer esse exercício em casa. Leiam do capítulo 4 ao 9 ao 10 de Provérbios, você vai ver que sempre Paulo vai colocar o vocativo: meus filhos, mulheres, maridos, meus filhos, mulheres, maridos, servos. Então Paulo está usando a estrutura de Provérbios agora para falar com a igreja de Éfeso. Isso é maravilhoso, porque a gente tem um apóstolo falando em nome de Deus, com a palavra de Deus, cheio da palavra de Deus. Paulo era a Bíblia, que conhecia a Bíblia, conhecia o Velho Testamento. E nós percebemos também tudo isso, essa continuidade de tudo que a gente está falando, naquele que o Jonas já deu aqui um prenúncio dele. Ele aparece agora, o nosso soldado, o nosso bom e velho soldado. E aí eu falo que o nosso soldado, ele é incansável. Depois de caminhar e andar todos os passos, o passo da unidade, o passo da santidade, o passo do amor, o passo da luz, e por último, o passo da sabedoria. Esse soldado está de frente de Paulo, ouvindo todo esse andar e aprendendo como uma pessoa transformada deve andar a partir de que o evangelho alcance seu coração. Mas agora o soldado está aprendendo com Paulo sobre os deveres do lar cristão. Imagina, o soldado de frente para o Paulo, ele sabe o que é seguir deveres, ele sabe o que é ter deveres. E a gente pode aqui colocar alguns deveres a qual o soldado romano tinha no primeiro século. Sobretudo, ele tinha que ter uma vigilância constante, era o dever do soldado.
Ele não podia, por exemplo, deixar o prisioneiro ali na cela e sair para fazer alguma coisa particular e esquecer ali daquilo que é principal para ele, que era a guarda do prisioneiro. O acesso a esse prisioneiro, ele é restrito. E isso é dever do soldado, barrar qualquer tipo de visita que chega a qualquer momento, a qualquer hora. O soldado está cumprindo os seus deveres. Mas eu acredito que o maior dever de um soldado romano é a sua obediência e a sua entrega pelo Império Romano. O soldado está casado com o Império. O soldado é capaz de dar a sua vida pelo Império. Quantos soldados já não sangraram por Roma? E a gente olha para Roma, Roma não sangra. Roma não dá a sua vida pelo soldado. É uma relação unilateral. Roma, como império, é maior que o soldado. E de fato não dá para cobrar que Roma morra por algum soldado. Roma não sangra, Roma não morre. E tudo isso faz uma diferença enorme a quem a gente deve os nossos deveres, a quem a gente tem que se submeter e amar, que é Cristo. Nós também estamos em uma relação unilateral com Cristo, mas a nossa relação unilateral, o maior, que é Cristo, morre e sangra pelo menor, que são vocês, que é a igreja de Cristo. É isso que nós estamos enxergando hoje no texto, meus irmãos. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu preciso contextualizar a vocês o que está acontecendo aqui no contexto de Paulo. Por que Paulo agora está falando de um relacionamento entre mulheres e maridos? Por que Paulo está falando disso, de deveres do lar agora? A gente tem que entender que na Roma Antiga existia dois tipos de controles, né? Primeiro era o controle do poder do pai, era esse nome mesmo, poder do controle do pai, e o outro poder era o poder sem as mãos. O primeiro poder, então, que é esse poder dos pais aqui, Roma coloca uma estrutura patriarcal para o chefe de família, e o chefe de família tem a liderança, tem o governo, tem a autoridade sobre o seu lar, sobre os seus filhos, mas ele acaba tomando dessa autoridade de forma exagerada, de forma absurda, ao ponto de depender da transgressão de um filho, o pai tem o poder de decidir se ele morre ou se ele vive. Então aqui tem um poder de um pai patriarcal que está cuidando ali da sua família, então ele tem o direito de decidir isso. O outro conceito de controle é o conceito dos sinimanos, que é o sem as mãos. Sem as mãos aqui é aquela ideia que você tem uma filha, ela se casa e você não dá a mão dela como a garantia desse penhor. Então a mão fica com o pai. E como que isso significava naquela época? O pai continuava com o domínio e autoridade sobre a filha, não era o marido. Então a filha sempre prestava submissão e responsabilidade de responder por qualquer coisa para o pai e não para o marido. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está olhando para o contexto da Roma Antiga, Paulo está olhando para a igreja, gentios convertidos que vieram cheios dessas ideias, que mulheres não se submetem, que homens abusam da autoridade, e Paulo então chama a atenção da igreja. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está mostrando uma nova conduta de vida cristã. Lembram? Existia uma separação entre gentio e judeu, entre aquele que não era povo e aquele que era povo. Agora tem tudo junto. Todos são povo de Deus, gentios e judeus. Paulo agora tem uma necessidade de falar ao lar que ainda está com aquela mentalidade antiga, mentalidade das trevas, mentalidade daquele povo da antiga Roma, daquele povo da Grécia, que também cultuava Artemis. E o culto a Artemis sempre trazia essa disposição para as mulheres, da insubmissão, da independência e de tantas outras coisas mais que se pregava naquele contexto. O sermão de hoje, então, visa a gente falar sobre isso. E eu quero partir agora para o primeiro ponto, que é dos versículos 22 ao 27. O dever das esposas. E Paulo é direto aqui, Paulo não enrola. Ele vai falar: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Paulo está ensinando uma única coisa, é um único dever, é a submissão. E aqui a gente pode olhar e falar assim: por que a mulher tem que submeter e o homem não? Por que essa palavra submissão, a mulher precisa se sujeitar, parece que é tão estranha, tão pesada para os nossos dias? Por que isso acontece? Nos nossos dias atuais, quando a gente fala de submissão, a pessoa fala: já vem o pastor falar de um texto machista.
Esse pastor não se atualizou? Esse pastor não viu que as coisas mudaram? Esse pastor não viu que hoje todos têm direitos iguais? Primeiro, meus irmãos, eu quero aqui colocar tanto homens quanto mulheres diante de Deus com a mesma dignidade. Isso a gente vê Paulo falando nas cartas ali na Epístola aos Gálatas. Paulo deixa muito claro, todos têm a mesma dignidade diante de Deus. Homem e mulher, não há diferença. Agora é um povo só, não há homem, não há mulher. Isso não significa que Paulo está anulando o gênero de cada um. Não é isso, mas ele está colocando todos diante de Deus com a mesma dignidade. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Então a gente precisa fazer o que aqui? A gente precisa desfazer alguns enganos que hoje a modernidade, usando o termo da palavra submissão, tem feito em nossos dias. E o primeiro deles é, o que a submissão não é? A submissão da mulher não é uma submissão a todo e qualquer homem. O texto nos deixa claro que, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Então, quando a gente está falando de sujeição na igreja, eu não estou pedindo aqui, através das escrituras, uma sujeição da mulher a todos os homens da igreja, ou a qualquer homem da sociedade, não é isso. Outra coisa que a gente precisa desfazer aqui, um engano que hoje é visto em nossos dias, é que a submissão, isso é muito importante, a submissão ela não deixa a mulher numa posição de inferioridade. A submissão não deprecia o estado da mulher. Pelo contrário. E como a gente embasa isso? A igreja se sujeita a Cristo. E nem por isso a igreja é inferiorizada. Nem por isso a igreja é depreciada. Pelo contrário, a ideia de submissão é uma ideia de estado honroso. É uma ideia de que as mulheres de nossa igreja e as mulheres cristãs têm que olhar para o texto e falar assim, que bom que eu encontro isso no texto. Que bom é me sujeitar ao meu marido. Talvez ainda há algum tipo de resistência, mas o texto é claro. E aqui a gente precisa falar, a ideia da submissão é uma ideia que se refere a uma disposição voluntária de se submeter a uma liderança de outra pessoa. E o texto está falando que a liderança de outra pessoa é a liderança do marido. E aqui a gente puxa também a orelha do marido, logo no primeiro ponto, né? Essa autoridade do marido não é uma autoridade tirânica. Então, mulheres, quando vocês estão se sujeitando ao seu marido, vocês estão se sujeitando a uma liderança, a uma governança amorosa. Essa é a ideia de submissão, não é se submeter a qualquer coisa. E a gente vê o texto, né, falando ainda na sequência. Como se dá essa submissão? Se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. A ideia aqui de como ao Senhor, você já viu aquela pessoa que fala assim, olha, eu amo a Cristo, mas eu odeio a igreja. Ou eu amo a Cristo, mas eu não gosto da igreja. Ou talvez melhor, né? Aqui chegando mais próximo da gente, olha, eu gosto do marido, do fulano, mas a esposa não tem como nem permanecer junto. Entende a relação? O que Paulo está falando aqui? A sujeição ao Senhor é a esposa perceber assim, não adianta ela falar, eu me sujeito a Cristo, mas eu não me sujeito ao meu marido. Isso é incoerência. A sujeição a seu marido é a mesma coisa que você estivesse se sujeitando a Cristo. Perceba, a sujeição é algo bom, é algo honroso, é algo que não dá para separar a sujeição de Cristo e a sujeição ao marido. As duas coisas caminham juntas. E para isso Paulo vai dar um motivo aqui no texto, que está no versículo ainda 23. Na continuação, Paulo vai falar, porque o marido é o cabeça da esposa. E aqui a ideia de cabeça a gente precisa entender. O que Paulo está falando? Durante a série, no capítulo 1, a gente viu que cabeça, representando Cristo, era aquele que governa, que domina, aquele que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. A ideia de governança. Lá para o capítulo 4, a gente vai ver que cabeça também tem ideia de governança, mas tem aquela ideia daquela fonte primária que supre todas as necessidades daqueles que estão ligados a Cristo. Mas hoje, no texto de hoje, quando Paulo exorta, porque o marido é o cabeça da esposa. Cabeça aqui significa o quê? Governo ou fonte de renda? Governo ou aquele que pode suprir todas as minhas necessidades? E aqui a gente precisa definir esse termo. Cabeça, o homem é o cabeça da mulher, é o cabeça da esposa. E o cabeça aqui é governança. E aí não adianta aquela velha frase, né? Tá bom, o meu marido é o governante, ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Ele só olha para onde eu quero, né? É como Augusto Nicodemos, escutei ele falando uma vez que a Lloyd Jones, né, ele leu em Lloyd Jones isso, ele foi fazer uma visita pastoral e está ali o casal. E toda vez que ele pergunta alguma coisa, a mulher responde. Ele pergunta para o marido, a mulher responde.
E aí ele falou, poxa, tem algum problema aqui nessa casa, né? O marido não fala, o marido não dá nenhuma palavra, a gente não sabe quem que manda nessa casa. E aí na hora de ir embora, ele cumprimentou o casal e ele falou assim, minha irmã, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu fiquei com uma dúvida, eu gostaria de saber, quem manda nessa casa? Aí ela respondeu, o meu marido. Aí Lloyd Jones perguntou, mas quem decidiu isso? Aí ela falou, eu. Então você percebe, né? Tem o marido como cabeça, mas a mulher é o pescoço. Quer dizer, ela quer dominar a cabeça. Ela que quer mostrar para qual direção o marido tem que dar para a família, para a casa, para a igreja, no ministério. Isso é muito comum hoje em dia. Então, mulheres, cabeça nesse texto é sinal, está significando aqui governo. O homem precisa governar. Mas também agora para os homens também, né? Se eu estou falando aqui para as mulheres e os homens estão assim, ó, toda hora cutucando a mulher, olha aí, ó, para você isso aqui, a gente tem para os dois lados, né? Homens, o governo, você como cabeça da sua casa, você não precisa ser um cabeção, né? Não é um governo de autoridade tirânica. Você não tem autoridade em você mesmo. A autoridade dos homens sempre emana de Deus. Toda autoridade emana de Deus, seja do Estado, seja da igreja, seja do homem como cabeça. A autoridade é de Deus e você não tem o direito de usurpar dessa autoridade. Então, a gente está falando do quê? Qual tipo de autoridade, qual tipo de governo? A gente está falando de uma autoridade, de um governo, de uma liderança que faz tudo com amor. É uma liderança amorosa, não é uma liderança imposta. Você não vai conseguir nada com a sua esposa quando você chega como aquele mandão que quer colocar tudo na mesa e fala, agora você vai ter que obedecer tudo isso. Agora quem manda aqui sou eu. E aí esquece que a vida do casal, a vida do lar é regida pela palavra de Deus, pelas escrituras. Ele acha que ele é a autoridade final. Então ele quer dar as cartas na relação. E aí a gente também tem os extremos, né? Se a gente tem aquele cara que está governando dessa forma, com autoridade, com abuso, a gente tem aquele cara passivo, né? Desculpa a palavra, mas não é chamado aquele homem laranja, né? Aquele homem que é banana, aliás, é homem banana. Homem que é passivo. Então a gente tem os dois extremos, o cara que abusa da liderança e o cara que não assume a liderança nenhuma. E a gente vê isso muito claro ali com Adão e Eva, né? A gente tem os papéis invertidos, a gente tem Deus dando o papel de autoridade para o homem, mas quem toma e usurpa essa autoridade é a mulher. A autoridade que a Eva tem para decidir de comer do fruto ou não, é algo que não é dado a ela. E ela usurpa isso. E a gente tem tudo que a gente tem, né? O desenrolar da trama, a queda, a tragédia, o sofrimento que atinge nós até hoje. Então a gente tem tudo isso, meus irmãos, aqui. A gente tem um motivo que o homem é o cabeça. E a pergunta que fica para a gente, né? Por que não conseguimos obedecer os deveres dados por Deus? Chamamos Senhor, Senhor, aquele que nos salvou. Por que não obedecemos a sua palavra? Por que escutamos instruções, direções, entendimento da palavra? Isso não nos falta. A gente viu hoje aqui na abertura do culto. Isso não nos falta. E por que não obedecemos? Sabemos que Deus deu uma autoridade de cabeça e governo ao homem. Sabemos que Deus deu uma disposição voluntária de submissão da mulher. E por que nós trocamos esses papéis? Por que estamos fazendo isso a toda hora? Não tem outra pergunta, não tem outra resposta senão a gente recorrer lá para o Éden, por causa da queda. Então a gente tem ali a queda do homem invertendo todos os papéis, a gente tem o juízo de Deus sobre o homem. E o que é interessante é que isso se intensifica até hoje. Depois da queda, o papel da mulher, não bíblico, mas aquilo que a mulher sempre quer, percebam, é dominar o homem. Sempre a mulher quer dominar o homem, ela quer mandar no homem. E aqui eu não estou falando como, por exemplo, uma liderança profissional. Eu não estou dizendo que as mulheres não possam trabalhar e liderarem grupos aí fora, na sociedade de trabalho. Não é isso. Mas o que eu estou falando aqui é o contexto familiar, é o contexto do casamento. Depois da queda, a mulher quer sempre dominar o homem. E depois da queda, o homem quer sempre o quê? Impor as coisas para a mulher. O homem quer sempre ser um tirano. E o texto de hoje nos chama, então, aqui a atenção para que a gente possa corrigir os nossos erros. E para isso, Paulo dá um exemplo. Ele vai falar também como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, de onde que vem a autoridade do homem? De Cristo. Homem como governante, como cabeça que governa, vem do exemplo maior, ainda no versículo 23. Sendo ele próprio, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador. Não existe
cabeça sem corpo, e também não existe corpo sem cabeça. Os dois estão conectados a todo momento. A leitura de Efésios, se você pegar todo o livro de Efésios, você vai perceber que toda vez que está falando de cabeça, está falando de corpo. Paulo não usa essa analogia e separa a cabeça de corpo. A todo instante, cabeça e corpo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E no sentido temporal, não eterno, todo homem também é semelhante a Cristo, como um salvador do corpo. Quando Paulo está falando que Cristo é o salvador do corpo, Paulo está usando aqui implicações teológicas. Ele está falando de redenção, está falando de um corpo que era morto. Vocês lembram disso? No capítulo 2 de Efésios, a gente viu lá, vocês estavam mortos, vocês não tinham vida. Essa era a ideia de um corpo qual Cristo é o salvador. Cristo vem para dar vida. Então Cristo, ele é aquele modelo de cabeça que dá vida para o corpo. É assim nesse sentido temporal, que todo homem, todo marido deve ser para sua esposa. Aquele homem que salva a sua esposa. E salva do quê? Eu não estou falando aqui de perdição eterna. Não estou falando que ele é o salvador eterno da sua esposa. Mas o que eu estou falando é que ele é semelhante a Adão posto em um jardim. Ele é o guardião do jardim. Ele é aquele que salva a mulher dos perigos que está cercando ele ali. Mas o exemplo de Adão é aquele exemplo de um homem falho, do homem que não é cabeça do seu lar. O exemplo de Adão aqui é o exemplo daquele que não está exercendo a sua governança dentro de um jardim perfeito. Não é isso? Ele falha como guardião do jardim. Ele não olha para o coração da sua esposa como aquela terra boa de ser trabalhada. Ele não olha para a vida da esposa e se preocupa com o que está pensando. Para onde está indo as motivações do coração dela? O que tem ferido o coração dela? O que tem ganhado o coração da minha esposa? Adão não vê isso. Adão é submisso, Adão aqui não percebe. E aí a gente tem a serpente ali, adentrando no jardim e corrompendo toda a boa ordem criada do próprio Deus. O texto vai falar então, para concluir a parte das esposas, que a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. E aqui, meus irmãos, eu já escutei aquela velha frase: ela precisa me obedecer, e é em tudo, tudo que eu mando, mesmo se eu estiver errado. Será que é isso que o texto está dizendo mesmo? Será que é em tudo que você deve obedecer o seu marido? Por exemplo, se o seu marido barrar, se o seu marido aqui frear você de exercer sua fé em Cristo, você obedece ele? Se o seu marido vir com ideias pecaminosas para a sua relação, você vai obedecer seu marido? Se seu marido contrariar os princípios e a verdade do Evangelho, você obedece ele? O obedecer em tudo não está falando que você deve obedecer a um marido que se parece muito mais com um demônio do que a Cristo. Isso é muito fácil a gente ver maridos tirânicos que acham que está sendo bom Cristo para sua esposa, quando na verdade está sendo um demônio dentro dos seus lares. Seus filhos não suportam olhar para ele, sua mulher tem medo dele quando ele chega. Isso não é um exemplo típico do que Paulo está falando, de um exemplo de um marido que se assemelha a Cristo. Então a gente precisa desfazer tudo isso. A gente está falando então de um marido que é semelhante a Cristo, que governa com amor, que ama a sua esposa, que dá a sua vida, que vive a vida comum do lar. Essa é a medida do amor. Aliás, essa é a medida da sujeição. Essa é a medida daqueles que se sujeitam aos seus maridos. Se você, marido, hoje me olha e fala: pastor, eu queria tanto que minha esposa me sujeitasse da maneira que você está falando, e aí eu falo direto para você agora: mas você está sendo o tipo de Cristo que ela precisa ter? Você está sendo um tipo de marido que ela precisa ter? E para isso, a gente vai enxergar no texto, na segunda parte, do versículo 25 ao 30, o dever dos maridos. Para isso também Paulo vai usar da mesma estrutura que ele usou aqui no primeiro ponto. Ele vai falar sobre o ensino, exemplo e o resultado dessa obra. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa. Eu não sei porquê, toda vez que eu leio essa parte, parece que eu estou vendo as esposas assim: a parte mais fácil ficou para ele, é só amar. Eu tenho que obedecer, eu tenho que me sujeitar, e ele só amar? Eu reveria isso. Primeiro, a gente olha para o texto, a gente percebe na própria estrutura do texto. Paulo está gastando 3 versículos para falar das mulheres. E para os homens? Vocês já contaram aí? 8 versículos para os homens. 8 ou 9, se eu não me engano. A estrutura do texto é maior para os homens. Então, não caia nessa. Os homens só têm que amar. É muito fácil. Será que é mesmo? Como que o texto nos apresenta isso?
Primeiro, né? A gente não está falando aqui que na relação conjugal apenas o homem precisa amar. Essa não é a ideia. Toda vez que a gente vê um casal ou pessoas ali querendo casar, a gente subentende, a gente espera que essas duas pessoas se amem. A gente espera que essas pessoas são apaixonadas entre si. Não tem como casar duas pessoas que só uma ama e a outra, não, eu vou casar porque talvez eu vou me dar bem na vida, né? A princípio, as duas pessoas se amam. Então, a gente está falando de amor do marido, mas a esposa também ama o marido. Mas aqui, que tipo de amor Paulo está chamando a atenção? A gente sabe que a palavra grega para amor, ela traz aí 4 tipos, 4 significados para amor, né? A gente tem aquele amor eros, aquele amor de atração, aquele amor que você tem pelo seu marido. A gente tem um amor philos, que é o amor fraternal, o amor que você trata os seus irmãos da igreja, aquele amor que você trata também os seus parentes, né, os seus amigos. Mas Paulo, será que ele está recobrando isso dos maridos? Como aquele que deve amar como você ama, por exemplo, o seu irmão que você vê todo domingo na igreja? Será que você deve amar a sua esposa como você ama aquele pastor que você tanto gosta de ouvir? Será que é isso? Paulo está chamando a atenção aqui para um tipo de amor específico. E o amor específico que Paulo chama a atenção da igreja é um amor ágape, o amor sacrificial, o amor de entrega, é um amor incondicional, é aquele amor que quando você olha para aquela abençoada da sua esposa que não se submete a você, você ainda assim a ama. Quando você olha para sua esposa que faz tudo o contrário, né? Ela é desobediente, mas você olha para ela e você ainda ama como uma entrega, você entrega a sua vida por ela caso precise. E aqui, irmãos e irmãs, a gente precisa fazer chamar aqui a atenção, né, dar um puxão de orelha nos homens. Jamais qualquer homem dessa igreja, qualquer homem cristão deveria deixar a esposa se sacrificar no lugar dele. Veja que o dever do homem de amar é um amor sacrificial, de entrega. Tudo entregarei, que a gente cantou aqui hoje, tudo entregarei. E a pergunta que fica é, você está disposto a dar a vida pela sua esposa? Você está disposto a se sacrificar pelo bem da sua esposa? Será que você sacrifica o seu tempo, o seu gosto, as suas predições, tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida? Você tem a capacidade de sacrificar isso para o bem-estar da sua esposa? E aí, a gente sabe que a gente tem hoje casamentos que existe uma relação que, quando acontece uma adversidade no casamento, o que a gente vê são homens correndo para a casa da mãe. O que a gente vê são homens que, ao invés de olhar para a esposa, ao invés de dar a vida por ela, de amar ela, ele corre para os conselhos da mãe. Porque sabe que lá vai ter apoio para ela. Sabe que lá a mamãe vai passar a mão na cabeça dele, mesmo ele estando errado. Então a gente tem hoje um casamento que pessoas de fora influenciam os deveres conjugais. Quantas mães e quantos pais fazem isso? E o sermão de hoje não é só para os casados, né? E aqui eu chamo a atenção também de toda a igreja. Todos aqueles que são pais aqui, não façam isso. Não apoiem seus filhos, nem suas filhas, quando eles não estão cumprindo os deveres conjugais. Não passem a mão, nem de um e nem de outro. Fala para eles olharem para o Evangelho, eles precisam de Cristo, eles precisam se arrependerem, eles precisam refazerem o caminho. Essa é a ideia bíblica, essa é a ideia que o texto nos apresenta. Então a gente vê esse papel do marido aqui em tempos de crise. Ao invés dele dar direção para a família, ele corre, ele foge. Ao invés de ele está cuidando do filho, fazendo do filho uma pessoa que espelha Cristo, ele está pegando toda a responsabilidade dele como pai e dando hoje para uma criança, para um filho. Quantos de vocês não conhecem hoje assim uma família, uma casa que é os filhos que assumem a responsabilidade? Que é o filho que assume a responsabilidade do sustento da casa, do cuidado da mãe, do cuidado dos outros irmãos, porque o pai abandonou, porque o pai fugiu. Quantos de vocês não conhecem um lar assim? O exemplo então aqui que a gente tem é Cristo, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que você deve se entregar então para sua esposa? Qual que é o padrão disso? Qual que é o modelo? Qual que é o exemplo que a Bíblia nos apresenta? No versículo 25b, vai nos apresentar aqui como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O amor de Cristo é o padrão, o amor sacrificial.
é aquele amor que a gente cantou hoje aqui e escutou hoje aqui, aquele amor de entrega, aquele amor que dá a sua vida. Imagine um pai que tem um filho doente, né? Quantos de vocês aqui já não tiveram um filho doente, sabe que isso mexe com o pai e com a mãe. Mas eu queria ir um pouquinho mais além. Imagine um pai que tem um filho doente e o filho está precisando, por exemplo, de um rim. Então, o pai ele é capaz de fazer essa doação, isso vai doer, isso tem entrega, isso tem parte dele nesse processo, e qual pai não faria isso pelo filho? Pense nessa imagem de um filho doente, a qual o pai está disposto a correr risco de vida, entregando parte de si para salvar a vida do filho. Essa é a imagem, meus irmãos, que a gente tem que ter de Cristo, dando toda a sua vida, dando todo o seu corpo naquela cruz, sofrendo por você e por mim, sofrendo pela sua igreja. E isso tem um resultado maravilhoso. A entrega de Cristo na cruz tem um resultado que é para santificar a igreja, para que ela santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Versículo 26. O propósito dessa passagem, então, é mostrar que Cristo purifica e santifica a sua igreja. Não é como você pegar um objeto sujo e jogar uma água nele e limpar. Paulo está falando que Cristo purifica e santifica a sua igreja através da palavra. É através da palavra que a igreja se limpa. É através da palavra que a lama do pecado, que a sujeira do coração é limpa diante da cruz. É através da palavra sendo pregada e ouvida que os nossos pecados são como soltos, como se tivessem sido amarrados e soltados com a presença da palavra pregada. É esse tipo de ato e processo, purificação como um ato. Cristo te purifica pela palavra. E a santificação como um processo, como aquilo que, eu não vou falar que é parte sua no processo, mas é parte de Deus ao longo de toda a caminhada, de toda a jornada, te santificando e purificando para a glória dele mesmo. A gente tem aqui, então, o resultado, né? Esse primeiro resultado é para a santificação e purificação da igreja. Mas o outro resultado é para Cristo fazendo tudo isso pela igreja, para mostrar para Ele mesmo, apresentar a igreja para Ele mesmo como algo belo, como uma igreja gloriosa. Está no versículo 27. A ideia de uma igreja gloriosa é a ideia de uma igreja esplêndida. Imagina uma pessoa, quando você chega por exemplo, num palácio real, e aí você vê o rei ou a rainha, ou alguém ali vestido com uma roupa que você não é comum de ver, é algo esplêndido, é algo maravilhoso. Essa é a forma que Cristo adorna a sua igreja. Essa é a forma que Cristo mostra que a sua igreja precisa se apresentar a Ele, sem mancha, nem ruga e nem coisa semelhante. E aí aqui a ideia da ruga, aquela ideia, pode ser a ideia do sofrimento com o tempo, né? Esse dia eu estava me olhando no espelho e eu percebi que já tem 2 marcas de expressões aqui na minha testa, né? E eu falei para a Sabrina, eu preciso passar alguma coisa aqui para diminuir isso. Isso é marca do tempo, isso aparece. Mas por outro lado também, isso é marca de falta de cuidado. E é isso que o texto está falando. A igreja não pode ter mancha, a igreja não pode ter ruga. E a ruga aqui significa quando a gente tem algo para cuidar e a gente não cuida. Por exemplo, o marido com a sua esposa. A esposa não pode ser descuidada. Quando a gente vê uma esposa descuidada, seja espiritualmente, emocionalmente, seja no físico, seja no que for, quando a gente vê uma esposa descuidada, a responsabilidade não é totalmente dela. A responsabilidade é do marido. É como a gente olhar para a igreja, quando a gente tem uma igreja que já saiu da linha, uma igreja que já perdeu a doutrina, perdeu Cristo, uma igreja que não é submissa a Cristo, a culpa não é somente da igreja, a culpa é dos seus presbíteros, a culpa é daquele que tem a responsabilidade de governo, de cabeça, de ensino, de cuidado. E aí é muito fácil, né? A gente vê que a gente tem uma tendência a terceirizar as coisas, né? E às vezes a gente terceiriza isso com algo que é retangular, né? A gente dá o cartão de crédito para a esposa. Ao invés da gente cuidar dela emocionalmente, está envolvido com a vida dela, está envolvido com seus pensamentos, com tudo aquilo que ela pensa, a gente terceiriza isso dando cartão de crédito para ela e deixando ela ser feliz aí no shopping, numa loja, né? Quando eu estava fazendo isso daqui, Jonas, em casa, a Heloísa ouviu. Ela falou, pai, não é bem assim não. Porque esse não é o contexto, claro, de todas as famílias, né? Você dá o cartão de crédito na mão da sua esposa e fala, sai gastando à vontade. Mas você entende o conceito? A gente terceiriza as coisas. Você já viu aquele marido, que ele faz tanta coisa errada, que toda vez que ele chega em casa, ele chega com um presentinho, e o presente não é apenas para agradar a esposa, o presente é para redimir uma culpa e um pecado que ele fez.
Outros já começam a dar presente antes de errar, antes de pecar. Sabe que vai pisar na bola amanhã, já está dando presente hoje. Está levando para jantar hoje, porque sabe que não está cumprindo com o seu papel. Não adianta. iPhone de última geração não vai redimir o coração da sua esposa. Roupas caríssimas de grife não redimem o coração da sua esposa. Os melhores hotéis, os melhores restaurantes não salvam o seu casamento. Não vá por esse meio. Não busque fora de Cristo, fora do Evangelho, a solução para o seu casamento. Não busque em outras pessoas aquilo que elas não podem dar. O seu casamento só tem solução através do Evangelho e da Palavra de Deus. E vocês também observando tudo aquilo que a Palavra nos diz. Não chame Senhor, Senhor, mas despreze o seu Senhor. Não faça isso. Então Paulo está chamando a atenção aqui. Ele tem também o texto de Pedro 1,19, que vai falar da ideia de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse é o tipo de igreja que precisamos ser. Uma igreja que ela não está isenta de pecado, mas ela está toda hora sendo purificada, santificada pela palavra de Deus. Assim deve ser as nossas vidas, né? Quando Pedro também é interessante, chama a atenção dos maridos, para que os maridos vivam a vida comum do lar, ele não está falando para você, olha, quando você sair para o trabalho, volta direto para casa e fica lá o tempo inteiro lá, sentado no sofá, e você está vivendo a vida do lar, a vida comum do lar com a sua esposa. Não é isso que ele está falando. A vida comum do lar é participar da vida da sua esposa. Quantos homens passam o dia inteiro dentro de casa? Hoje em dia trabalha de home office, nem vai para o trabalho presencial, mas é um peso para a esposa. Quantos maridos estão em casa o tempo inteiro, mas é uma perturbação para a sua esposa? Não é disso que as Escrituras falam. Viver a vida comum do lar é partilhar algo muito maior, é partilhar algo que é vida na vida, é algo que não dá para dividir, não dá para separar. Esse é o dever sacrificial do marido, dar a sua própria vida em amor pela sua esposa. E para isso, de onde Paulo tira tudo isso? De onde Paulo parece que está falando de deveres, tanto das esposas quanto dos maridos, de onde ele tira tudo isso? Como Paulo fazia uso de Provérbios, ele também fazia uso de Gênesis. Na terceira parte, do versículo 31 ao 33, a gente vai ver o fundamento do dever. Paulo, então, agora está instruindo a igreja, está instruindo o lar, está instruindo o casamento, mas ele não tira isso de qualquer literatura. Paulo está recorrendo à ideia da criação. Quando Deus cria homem e mulher, Paulo está usando Gênesis 2:24 aqui. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Primeira coisa que a gente tem que entender, o casamento não é uma invenção cultural. Já escutou isso? Mas quem inventou o casamento foi os homens, foi a igreja. Quem inventou o casamento foi pastores, foi padres. Já escutaram isso? Quando a gente vai para Gênesis 2:24, a gente percebe que quem instituiu o casamento é o próprio Deus. Pensa no maior pastor, naquele pastor exímio, pastor que faz o melhor casamento. Você fala, que casamento lindo. Não chega nem aos pés do casamento que Deus está fazendo com Adão e Eva. Deus como pastor, Deus como aquele celebrante, celebrando a união de uma pessoa, de duas pessoas, de um homem e uma mulher. E aqui a ideia de unir, pensa em algo que faz uma associação, algo apegado, como fosse cola. Sabe quando você cola dois objetos ou duas coisas com uma cola muito resistente e forte, que você não consegue mais desgrudar isso? Isso significa casamento. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. É inseparável. Não dá para quebrar esse laço, não dá para quebrar esse pacto. E aí a pergunta que fica, pastor, você não está enxergando? E os divórcios que acontecem por aí? Como assim não dá para separar? Meus irmãos, isso acontece pela dureza do coração. Isso acontece porque a gente não tem a disposição de perdoar quando a gente é ferido. Isso porque a gente tem a dureza de coração de não olhar para aquela pessoa que te feriu e enxergar nela um pecador que também precisa e necessita da graça de Deus. Mas o casamento feito, instituído por Deus, é um casamento que não dá para separar, é um casamento que está ligado, conectado. A ideia de deixar pai e mãe aqui também não é a ideia que você olha para o seu pai e olha para a sua mãe.
e fala assim, olha, agora eu não tenho mais nenhuma relação com vocês, agora eu vou abandonar meu pai e minha mãe, e talvez você até enxerga alguma necessidade que você possa atender do seu pai e da sua mãe, mas você agora não atende porque você tem uma família, você está casado e você agora vira então as costas para o seu pai e sua mãe. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto está falando que, olha, você agora não tem que ser mais mimado pela sua mãe, a esposa não precisa ser mais mimada pelo seu pai. Deixe esses conselhos de fora, principalmente quando eles são sempre direcionados a ajudar um só nessa relação. Paulo está chamando a atenção que o homem é responsável pela sua esposa. Deixe pai e mãe, vai cuidar da sua esposa. Pare de trazer problemas para o seu pai e para a sua mãe também. Vai cuidar da sua esposa. Paulo vai ilustrar tudo isso daqui como um grande mistério. E é interessante que ele vai falar, olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aqui a gente já viu em outros sermões aí passado, que a ideia do grande mistério, toda vez que ele aparece na Bíblia, ele é um mistério que é algo que está em oculto, é algo que está sendo falado, mas ninguém sabe o que é. Então todo mundo fala, é um mistério. Mas Paulo, ele desvenda esse mistério aqui no capítulo 3, ele vai falar que o grande mistério é que os gentios são cordeiros da mesma graça que o povo da aliança. Então, ao mesmo tempo que Paulo está falando que o casamento entre homem e mulher é um grande mistério, porque se dá entre pessoas diferentes, mas precisam se entenderem, precisam se amarem, precisam perdoarem, precisam estar unidos e grudados, dois em uma só carne, Paulo agora está colocando algo muito maior. Esse grande mistério refere-se a Cristo e à igreja. Esse é o maior exemplo de casamento, Cristo e a sua igreja. E para isso aqui, nesse terceiro ponto, finalizando o nosso sermão, Paulo então retoma, ele vai de novo falar aos maridos e de novo falar das mulheres. E se você leu comigo aí atentamente, você vai perceber que Paulo agora inverteu as ordens, né? Agora ele não está falando primeiro da esposa, mas agora ele fala primeiro dos maridos. Você percebe a ênfase que Paulo está colocando e chamando a atenção dos homens, do dever dos homens? Eu acho que o dever do homem de amar, não digo que seja mais pesado do que a submissão, mas ele também não é inferior à submissão. Os dois estão ali, páreos. Tanto a submissão da mulher quanto o amor dos maridos. Os dois têm o mesmo nível de exigência e o mesmo nível de execução. Os dois precisam estar acontecendo juntos. Então Paulo está literalmente de novo falando que os maridos precisam entregar a sua vida pelas esposas, as esposas precisam amar aqui os seus maridos. E é interessante que o texto termina falando com as esposas, respeite o seu marido. Eu não sei qual tradução que você tem aí, algumas traduções vão falar que as esposas têm que temer aos maridos, né? E aqui parece que os maridos amam isso, né? A esposa precisa me temer, tem medo de mim. Essa não é a ideia de Paulo. O temor aqui, ou o respeito, está falando de algo reverente. É como você hoje olhar para Cristo. Você serve a Cristo por medo? Você serve a Cristo porque fala, olha, se eu não for para a igreja domingo, eu vou ser castigado. Né? Se eu não ficar ali toda hora na igreja, talvez eu vou perder minha salvação. Não é essa a ideia. Você não tem que ter medo de Cristo, assim como a esposa não deve ter medo do marido. Marido, você não impõe nenhum tipo de medo na sua esposa. Essa é a verdade das Escrituras. Mas as esposas precisam se sujeitar ao marido com uma sujeição amorosa, um respeito, digamos que reverente, como a igreja se sujeita a Cristo. E aí talvez você tenha ouvido tudo isso aqui, você fala, poxa pastor, minha vida está tão diferente disso daí. Poxa pastor, eu escutei tudo isso daí, minha vida está um caco, minha relação não espelha nenhum tipo desse dever bíblico. Pastor, eu estou aqui, eu não sei o que eu faço. Pastor, me ajuda. Meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a olhar para as Escrituras. A gente tem o Evangelho, a gente tem a Palavra de Deus, que redime todas as coisas. Nada está acabado na sua relação, nada está acabado no seu casamento. Se as coisas saíram do trilho, se as coisas estão de mal a pior, ainda há esperança. O Evangelho é sobre transformação, o Evangelho é sobre vida nova, é sobre trazer vida para aquilo que está morto, destruído. Nós cremos no Evangelho. Se você escutou tudo isso nessa noite, ou talvez você lembrou como a vida de Ivan Illich, naquele casamento vazio, naquele casamento sem sentido, talvez você se espelhou nele, talvez você se casou apenas para cumprir ali o padrão da sociedade, de um casamento tradicional. Talvez você, como Ivan Illich, casou para
prazer pessoal, para se satisfazer. Talvez você também tenha se enxergado no soldado romano. Você está dando a sua vida pelo casamento, você está dando a vida pelo Roma, assim como o soldado está dando ali. Você olha para o seu casamento e fala assim: meu casamento está espelhando muito mais Roma e o soldado do que Cristo e a igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o exemplo maior que você tem que olhar, mesmo se identificando com o soldado e com a ilustração do Ivan Illich, o maior exemplo é Cristo. Cristo tipifica o modelo e o padrão de marido e de casamento. Você acha apenas que apenas o homem deve deixar a mulher, deve deixar pai e mãe se unir à sua mulher? Você nunca reparou que Cristo deixou o seu lar celestial? Cristo deixou o seu pai. Cristo deixou o seu lugar onde ele mais amava, o lugar onde ele tinha comunhão. Ele nunca deixou de ter comunhão, mas ele tinha ali, desde a eternidade, toda a doação, comunhão entre a Trindade, com o Pai, com o Espírito. Cristo deixou a sua glória para unir-se a pessoas quebradas. Cristo deixou o seu lar celestial para unir a pessoas que têm casamentos quebrados, relacionamentos quebrados. Cristo deixou o seu Pai para se unir a mim e a você, pessoas pecadoras, com relacionamentos quebrados, sem esperança na vida. Olhe para o seu Senhor, olhe para o seu marido, olhe para o seu noivo, que é Cristo. Não existe exemplo maior. Essa é a maneira mais bela da gente apresentar a abnegação de Cristo. Aquele a qual deixou a sua glória, mesmo assim não deixou de ter todo o poder como sendo Deus, mas não fez uso dele, para que ele se fizesse o mesmo como homens, né? Como irmãos. Cristo encarnou, fazendo um com você. Cristo encarnou, para que hoje você olhasse para ele, e ele pudesse te representar diante de Deus. Esse é o maior tipo de abnegação e de entrega que a gente pode ter nas Escrituras e para a vida. Meus irmãos, esse sermão é para todos aqueles jovens também, que de alguma maneira aspiram e almejam muito o casamento. Esse sermão também é para aqueles jovens que talvez tenham olhado para o seu pai, para a sua mãe, ele tem vivido dentro do seu lar e não enxerga no seu lar um relacionamento entre seu pai e sua mãe, um relacionamento bíblico. Talvez ele tenha olhado para o relacionamento que ele enxerga dentro da sua casa e ele tem falado assim: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero sofrer que nem meu pai e minha mãe sofrem. Eu encorajo você, jovem, que já desistiu de casar. Eu encorajo você, que já está desanimado com o casamento, a olhar para o padrão que Deus nos apresenta em sua palavra. Eu chamo a atenção e exorto toda a igreja. O modelo de casamento que devemos seguir é o modelo das Escrituras. E com isso, meus irmãos, eu queria orar por vocês. Queria que vocês abaixassem a cabeça. Santo Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é modelo, é o exemplo máximo de que temos, ó Pai, como entrega, como amor sacrificial, como aquele também, ó Deus, que entregou a sua vida por nós, Pai. Olha, Deus, nós somos, de outra parte, ó Deus, aqueles que estão sempre clamando: Senhor, Senhor, sempre pedindo a Deus por algo, mas esquecemos, Pai, da obediência. Esquecemos, ó Pai, que o Senhor já nos deu toda a instrução para que a gente possa viver e refletir a Tua glória, Pai, como igreja, como espelho. E mesmo assim, Senhor, nós tomamos o caminho da omissão, nós tomamos o caminho do fracasso, nós tomamos o caminho, olha Deus, da tirania, nós tomamos, ó Pai, todo tipo de caminho, menos o caminho que nos leva a refletir a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor. Para isso, ó Deus, eu oro junto com meu irmão, peço, ó Pai, que o Senhor restaure, ó Deus, os casamentos que por vezes estão quebrados, estão desfalecidos, casamentos que já não há esperança, Senhor. A Tua palavra, Deus, nos traz essa esperança daquilo que estava morto, agora passa a ter vida. Clamamos, ó Deus, para os relacionamentos, ó Deus, familiares que, olha Deus, tanto, ó Deus, tem trazido pesar, tristeza, angústia, tanto para o marido quanto para a esposa. Senhor, redime, Pai, essa relação. Confiantes, ó Pai, no Teu Evangelho, nos ajude, ó Pai, a cumprir todo o dever que as Tuas Escrituras nos ensinam, Pai. Nós pedimos tudo isso sabendo que pedimos em nome de Cristo e na mediação de Cristo e para a glória de Cristo. Amém.